Oi gente, eu sou a Lari. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o truque que eu uso para conseguir fazer uma peça do zero em 3D, como esse unicórnio, ou por exemplo, para adaptar uma peça que já existe em 2D, mas fazer em 3D com um pouco mais de volume, que é o que eu fiz com essa sapinha só na parte do pé, para que ela fique em pé com maior facilidade. Se você já tentou fazer uma peça 3D ou nunca fez, vai ver que a maior dificuldade é você saber qual é o desenho dessa parte aqui, né? Essa parte mais clara foi a parte 3D que eu acrescentei. Então, como saber qual é o formato que eu vou ter que dar para isso aqui chegar no efeito que eu quero e onde vai começar e terminar? Essa é a maior dificuldade. Esse truque eu desenvolvi depois de ficar muito tempo sofrendo para fazer aquele unicórnio. Mas depois que eu desenvolvi ele, ajuda muito, muito mesmo e deixa muito mais fácil. Vou mostrar para vocês agora. Então eu tenho esses dois cactos, eu sei que eles estão horríveis, é só para exemplificar. Então esse aqui seria o 2D, ele é, né, o 2D, é uma parte só de feltro, na frente e uma atrás, duas partes. E ele me dá um efeito mais fininho. Mas vamos supor que eu quero usar esse cacto como um centro de mesa. Seria mais legal se ele tivesse esse efeito assim, mais gordinho, uma peça 3D. E aí, como eu vou fazer para projetar um cacto 3D a partir desse molde? Então, uma opção seria colocar uma tira de feltro aqui em todo o redor. Porém, para você aprender a fazer bonecos 3D como unicórnio ou qualquer outro animal, eu sugiro você começar a praticar esse que eu vou mostrar agora. Porque com esse de colocar só a barra ao redor, você vai dar volume, mas não vai conseguir moldar uma cabeça ou qualquer parte do corpo assim. Ela vai sempre ter um formato meio de caixinha, né? Só com o volume para cima. Nesse aqui é o que você vai conseguir fazer para moldar. Então eu não vou querer que ele seja uma tira reta, eu vou querer que ele venha daqui a aqui mais gordinho. Depois ele seja aqui gordinho de novo. Aqui ele vai afinar. E aqui ele vai afinar de novo. Então ele vai ser fininho, gordinho, fininho, gordinho. Por que eu não tô usando a peça para fazer isso? Porque ela sofre deformação. Então não é legal fazer um molde baseado na peça. E se você estiver projetando a peça, ela nem vai existir, né? Então eu vou pegar a folha sulfite, dobrar um pedaço, vincar bem. Eu vou pegar aqui um fio de lã e vou marcar o tamanho que esse meu molde vai ter que ter. Então ele vai ter que vir aqui da base até aqui o centro. Depois ele vai passando aqui por cima do cacto. Então pronto, eu descobri já o tamanho desse meu molde que vai dar o volume 3D. Eu vou vir aqui no centro que eu marquei e vou riscar. Começo, estica bem, não puxando, né? Só deixa retinho e o fim. Então tá aqui o molde. Para que é esse vinco que eu fiz? Eu vou desenhar só um lado do molde e o outro eu vou cortar dobrado para sair igual. Se por acaso for uma peça que um lado você quer fazer diferente do outro, aí você não vai usar isso do vinco, né? Ou vai usar até, só que você não vai cortar com ela dobrada. Eu vou mostrar. Só que, se eu quero fazer aqui grosso e aqui fino, eu preciso saber aonde essa parte acaba. Onde essa parte começa, onde essa parte acaba. Então, eu vou marcar aqui só a distância desse meu primeiro detalhe, que vai ser aqui. Agora, essa parte é uma coisa mais assim que com a prática você vai pegando, né? Quer saber como desenhar isso. E você tem também um segundo truque que eu vou ensinar em outro vídeo, porque esse realmente é o que eu mais uso. O outro eu uso mais para fazer ajustes, então vamos nesse primeiro, com calma. Eu vou querer mais ou menos que ele aumente, essa largura assim, então eu vou desenhar metade. Então vai ser mais ou menos aqui. Só que eu quero que ele afine. Então vai ser assim. Não posso esquecer do meu tamanho do ponto caseado, então eu tenho que lembrar que essa parte aqui, ó, um pontilhado, eu vou usar para casear, tá bom? Por isso que aqui é mais ou menos o tamanho que eu deixei para ser fininho. É mais ou menos o tamanho do meu ponto caseado. Se o seu ponto caseado for maior, você tem que deixar um espaço maior. Você tem que lembrar que essa parte ela vai ser usada, ela não vai dar volume. E aqui de novo, vai sair fininho, eu quero que seja mais ou menos do mesmo tamanho que ali de baixo.
E se eu quisesse fazer um detalhe aqui no meio? Eu viria também marcar essa distância daqui do meio pra cá e marcar. Enfim, feito isso, eu dobro e vou cortar com muito cuidado, segurando aqui pela metade. Prontinho, fácil assim, você já tem o primeiro molde aqui para transformar sua peça em 3D. É claro que de repente na hora de você costurar, você não vai gostar de algum detalhe ou vai ter que fazer algum ajuste pequeno, de repente diminuir aqui o comprimento, qualquer coisa assim, ou deixar um pouco mais largo, um pouco mais fino, enfim. Mas a base já tá pronta, acredita em mim, isso aqui ajuda muito. Vou fazer aqui também, então, exemplificando mais uma vez, dobro no meio. Venho com a linha. Esse não vai ter detalhe no meio, então eu vou fazer direto. Eu vou então agora cortar essas partes que a gente fez agora no molde e vou costurar pra gente ver como ficou. Pra esse outro bracinho é o mesmo esquema desse. Pronto, eu tenho aqui já a peça, o molde original 2D, o ajuste para fazer 3D, eu vou costurar e mostrar para vocês o resultado. Tô começando a costurar agora, e aí percebe que aconteceu o seguinte, eu coloquei aqui no centro e sobrou um pouquinho. Por quê? Provavelmente eu puxei demais a fitinha. Então esses são os pequenos ajustes que eu comentei, que é necessário às vezes, mas mesmo assim facilita muito de verdade. De verdade, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho e aqui no molde e já cortar aqui. Então eu já sei que para a próxima vez que eu for fazer, isso aqui vai bater certinho, porque já está corrigido. E o resultado foi esse. Então a gente saiu de uma peça fininha para algo um pouco mais modelado em 3D. Se fosse unicórnio, vou mostrar para vocês mais ou menos como foi, né, o processo de desenho do unicórnio. Então, se for fazer uma peça mais complexa, como aquele unicórnio, por exemplo, é a mesma coisa. No caso, eu desenhei primeiro aqui como eu queria mais ou menos a lateral do rosto do unicórnio, que seria o equivalente a essa parte aqui. E aí, passando o cordão, né, aqui, medindo essa distância, fazendo as marcações de onde iriam os detalhes, eu fui dando volume para a peça para ela ficar gordinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal para acompanhar o próximo vídeo. Eu vou começar a postar agora a sequência de vídeos para o Natal, com peças de decoração. E depois, se vocês quiserem, eu trago a segunda dica, que é a dica de ajuste para peça 3D. Mas essa é realmente a principal e é a que dá o start para conseguir começar a moldar a peça, tá bom? Um grande abraço, gente. Até mais!